Um conto de Lev Tolstói, depois do baile. Você sustenta que um homem não pode entender sobre si mesmo o que é certo e o que é errado, que tudo é resultado do ambiente que ele absorve o ser humano. Acredito, no entanto, que tudo depende de circunstâncias. Quero dizer, eu mesmo. Assim falou o digno Ivan Vassilievich, depois de uma conversa em que argumentamos que para melhorar a si mesmo é necessário, antes de tudo, mudar as condições do ambiente em que se vive. Na verdade, ninguém disse que não se pode entender o que é certo e o que é errado. Mas Ivan Vassilievich tinha o hábito de responder às ideias que lhe ocorriam e, por isso, relatar episódios de sua própria vida. Muitas vezes ele ficava tão apaixonado que se esquecia do motivo pelo qual havia começado a história. Ele costumava falar muito rápido. Ele fez isso também dessa vez. Vou falar sobre mim, de minha vida. Se minha vida tomou esse rumo, não foi por causa do ambiente, mas por algo muito diferente. Por quê? Perguntamos. É uma história muito longa. Para entendê-la, muitas coisas tiveram que ser ditas. Bem, então conte-nos. Ivan Vassilievich balançou a cabeça pensativo. Minha vida inteira mudou por uma noite, ou melhor, por um amanhecer. O que aconteceu? Eu estava muito apaixonado. Eu já tinha estado lá muitas vezes antes, mas esse era o meu grande amor. Isso pertence ao passado. Ela já tem filhas casadas. É sobre B. Sim, Varenka, B. Ivan Vassilievich nos contou o sobrenome. Aos 15 anos ela já era uma beleza notável. Aos 18 era encantadora. Era esbelta, cheia de graça e majestade. Acima de tudo, majestade. Ela permaneceu muito ereta, como se não pudesse ter outra atitude. Ela andava de cabeça erguida, o que, aliado à sua beleza e altura, apesar da extrema magreza, lhe dava um ar majestoso que inspiraria respeito. Não fosse o sorriso alegre e afetuoso nos lábios e os olhos encantadores e brilhantes, todo o seu ser emanava juventude e doçura. Como você a descreve bem, Ivan Vassilievich. Não importa o quanto eu tente, eu nunca conseguirei fazer com que você entenda como foi. O que eu vou contar aconteceu entre 1840 a 1850. Naquela época, eu era estudante em uma universidade provincial. Não sei se isso estava certo ou errado, mas o fato é que, naquela época, os estudantes não tinham círculos nem teoria política alguma. Éramos jovens e vivíamos como jovens devem viver. Estudávamos e nos divertíamos. Eu era um garoto alegre e animado, também tinha dinheiro. Eu tinha um cavalo magnífico, andava de trenó com as meninas. Patinar ainda não estava na moda. Me divertia com meus amigos, eu bebia champanhe. Se não havia dinheiro, não bebíamos nada. Mas não como agora, quando as pessoas bebem vodka. As noites e os bailes eram o meu maior prazer. Eu era um dançarino perfeito. Eu era um homem bonito. Não seja tão modesto, interrompeu uma senhora que estava entre nós. Vimos sua fotografia daquela época. Não é que tenha sido muito bom. Era um homem muito bonito. Bem, tanto faz, mas esse não é o ponto. Naquela época eu estava apaixonado por Varenka. No último dia de carnaval, fui a um baile na casa do marechal da nobreza da província, um velho camareiro da corte, rico, gentil e muito hospitaleiro. Sua esposa, tão gentil quanto ele,
Recebeu os convidados usando uma tiara de diamantes e um vestido de veludo que revelava seus seios e ombros brancos e grossos, lembrando retratos da imperatriz Elizaveta Petrovna. Foi uma dança magnífica. No esplêndido salão havia um coral, uma famosa orquestra composta pelos criados de um proprietário amante da música, um requintado buffet e um mar de champanhe. Eu não bebi, embora gostasse de champanhe, porque estava embriagado de amor. Mas desde disso dancei quadrilhas, valsas, polcas, até eu ficar exausto. E claro, sempre que possível, com Varenka. Ela usava um vestido branco com um cinto rosa, luvas brancas de pelica, chegavam até os cotovelos pontudos, chinelos de cetim branco. Um engenheiro desagradável chamado Anisimov roubou minha mazurca. Ainda não consegui perdoá-lo, convidando Varenka assim que entrou na sala. Eu estava ocupado no cabeleireiro comprando um par de luvas. Dancei aquela mazurca com uma garotinha alemã, a quem eu havia cortejado um pouco uma vez. Imagino que fui muito rude com ela naquela noite. Não falei com ela nem olhei para ela, seguindo constantemente a figura esguia de Varenka, vestida de branco, seu rosto radiante e corado, com covinhas nas bochechas, seus olhos lindos e afetuosos. E não foi o único. Todos olhavam para ela, tanto homens quanto mulheres. Embora ela fosse muito menor que todos, era impossível não admirá-la. De acordo com as regras, eu nunca dancei aquela mazurca com Varenka, mas na realidade dançamos juntos quase todo o tempo. Sem pestanejar, atravessei a sala, vindo em sua direção, e pulei antes que me convidasse. Varenka me agradeceu pela minha percepção com um sorriso, quando não adivinhava minha qualidade, enquanto apertava a mão de outra pessoa, dava de ombros, sorria para mim com uma expressão compassiva, como se quisesse me confortar. Quando dançamos uma valsa, Varenka sorriu e me disse com a respiração suspensa: bis. E eu continuei andando em círculos sem sentir meu próprio corpo. Como eu não pude sentir isso, suponho que ao envolver meus braços em volta da cintura de Varenka, eu até sentiria seu corpo, disse um dos presentes. De repente, Ivan Vassilievich corou e exclamou, quase no topo da sua voz: é assim que vocês, jovens, são hoje em dia. Não veem nada além do corpo. Na nossa época era diferente. Quanto mais apaixonado eu estava, menos importante Varenka se tornava para mim. Você só vê tornozelos, pernas e outras coisas. Eles geralmente despem a mulher por quem estão apaixonados. Para mim, porém, como disse Alfonso Carr, que bom escritor ele era, objeto do meu amor apareceu-me em vestes de bronze. Em vez de despir a mulher, tentamos cobrir sua nudez, assim como o bom filho de Noé. Você não consegue entender isso. Não lhe dê atenção. Continue, um de nós interveio. Dancei quase a noite toda, sem perceber o tempo passar. Os músicos já repetiam incessantemente o mesmo tema de mazurca, como costuma acontecer no final de uma dança. Os pais e as mães que jogavam cartas nas salas já se tinham levantado esperando o jantar, e os lacaios passavam, cada vez com mais frequência, carregando coisas. Já passava das 2 da manhã, era preciso aproveitar os últimos momentos. Convidei Varenka novamente, dançamos pela 100ª vez. A primeira quadrilha dançará comigo depois do jantar? Perguntei a ela enquanto a acompanhava até o assento. Claro, se meus pais não decidirem ir embora imediatamente, ela respondeu com um sorriso. Não vou permitir, exclamei. Devolva o ventilador, disse Varenka. Sinto muito por dar isso a você, respondi, entregando-lhe seu leque branco e inútil. Aqui, para que não se sinta envergonhado, exclamou Varenka, arrancando uma pena e me entregando. Eu peguei,
mas eu só consegui expressar minha gratidão e entusiasmo com um olhar. Não só fiquei feliz e satisfeito, mas também me senti feliz e experimentei uma sensação de felicidade. Naquele momento, eu não era eu mesmo, mas um ser que não pertencia à terra, que nada conhecia do mal e só era capaz de fazer o bem. Guardei a caneta numa luva e fiquei ao lado de Varenka, sem forças para me afastar. Olhar. Eles querem que o papai dance, disse ele, apontando para a figura alta de seu pai, um coronel com dragonas de prata, que estava parado na porta da sala de estar com a dona da casa e outras damas. Varenka, vem aqui, ouvimos dizer. Varenka se aproximou da porta e eu a segui. Minha querida, convença seu pai a dançar com você. Vamos, faça-me um favor. Piotr Vassilievich, acrescentou a dona da casa, dirigindo-se ao coronel. O pai de Varenka era um homem íntegro, bem conservado, alto e bonito, com bochechas rosadas. Ele tinha um bigode grisalho à la Nicolau I, costeletas brancas e cabelos penteados para a frente nas têmporas. Um sorriso alegre, assim como o da filha, iluminava sua boca e seus olhos. Ele era muito bem formado. Seu peito, no qual exibia algumas decorações, seus ombros eram largos, suas pernas eram longas e delgadas. Ele era um representante daquele tipo de soldado que a disciplina do imperador Nicolau produziu. Ao nos aproximarmos da porta, o coronel recusou, dizendo que havia perdido o hábito de dançar. Entretanto, passando a mão para o lado esquerdo, ele sacou a espada que entregou a um jovem prestativo, colocando a luva na mão direita. Naquele momento ele disse com um sorriso: tudo deve ser feito de acordo com as regras. Ele pegou a mão da filha, virou-se de lado, esperou para entrar na batida. Ao primeiro som da área de mazurca, ele batia o pé, avançava o outro, sua figura alta gritava, girava pela sala, ora lenta e silenciosamente, ora ruidosa e impetuosamente. Varenka se virou, às vezes encurtando ou às vezes alongando seus passos para adaptá-los aos do pai. Todos os presentes acompanharam os movimentos do casal. Quanto a mim, não só os admirava, mas sentia uma ternura repleta de entusiasmo. Gostei particularmente das botas do coronel, que não eram pontudas como as da moda, mas sim antigas, com bico quadrado e sem salto. Aparentemente elas foram feitas pelo sapateiro do batalhão. Para vestir a filha e fazê-la parecer diferente, se contenta com botas feitas em casa e não compra as da moda. Pensei, particularmente comovido com aqueles pés quadrados. O coronel certamente dançou bem em seu tempo, mas ele estava pesado, suas pernas não eram ágeis o suficiente para os passos bonitos e rápidos que ele queria dar. No entanto, ele andou pela sala 2 vezes. Por fim, ele separou as pernas, juntou-as novamente e, com alguma dificuldade, ajoelhou-se sobre um joelho. Varenka passou graciosamente por ele, sorrindo, ajeitando o vestido que havia ficado preso nela. Então todos aplaudiram entusiasticamente. Fazendo um esforço, o coronel se levantou e, pegando delicadamente sua filha pelas orelhas, beijou-a na testa e a trouxe para mais perto de mim, acreditando que era minha vez de dançar com ela. Eu disse a ele que não era seu parceiro. E tudo a mesma coisa. Eu dançarei com Varenka. Ele respondeu com um sorriso amoroso enquanto colocava sua espada na bainha. Assim como o conteúdo de um jarro jorra depois de a primeira gota que cai, meu amor por Varenka parecia ter liberado a capacidade de amar, escondida em minha alma. Naquele momento, meu amor abrangeu o mundo inteiro. Eu adorava a dona da casa com seu diadema e seu busto parecido com o da imperatriz Elizabeth, seu marido, os convidados, os lacaios e até mesmo o engenheiro Anisimov, que estava ressentido comigo. E o pai de Varenka, com suas botas, seu sorriso afetuoso, semelhante ao dela, evocava em mim um sentimento cheio de ternura e de entusiasmo. A mazuca terminou.
Os donos da casa convidaram os presentes para jantar, mas o coronel B. recusou, dizendo que teria que acordar cedo no dia seguinte. Fiquei assustado, pensando que ele levaria Varenka embora, mas ela ficou com a mãe. Depois do jantar, dançamos a quadrilha que ele havia me prometido. Eu me sentia infinitamente feliz, e ainda assim minha felicidade aumentava sem cessar. Não falamos sobre amor, não perguntei a Varenka nem a mim mesmo se ela me amava. Para mim, bastava amá-la. A única coisa que eu tinha medo era que algo estragasse minha felicidade. Quando cheguei em casa, pensei em ir dormir, mas eu entendi que era impossível. Estava segurando a pena do leque e uma das luvas que ela tinha me dado quando a ajudei a entrar no carro depois que sua mãe saiu. Olhei para esses objetos sem fechar os olhos. Vi Varenka diante de mim. Imaginei-a no momento em que, encolhendo-me entre outros homens, adivinhava a minha qualidade, dizendo com a sua voz agradável: orgulho, não é isso? Disse, apertando minha mão com uma expressão alegre. Ou quando levava a taça de champanhe aos lábios e me olhava com o canto do olho afetuosamente. Mas, acima de tudo, eu a via dançando com o pai, com seus movimentos graciosos, olhando orgulhosa e satisfeita para os espectadores que os admiravam. Involuntariamente, eu os unia naquele sentimento terno e delicado que me inundava. Eu morava sozinho com meu falecido irmão. Ele não gostava da sociedade, também não frequentava bailes. Além disso, naquela época, ele estava se preparando para a sua graduação, levava uma vida muito metódica. Eu estava dormindo. Olhei para sua cabeça, enterrada no travesseiro, quase coberta por um cobertor de flanela. Senti pena que ele não soubesse ou não compartilhasse da minha felicidade. Nosso servo Petruska saiu ao meu encontro com uma vela e queria me ajudar com os preparativos da noite, mas eu o demiti. Seu rosto sonolento e seu cabelo desgrenhado me comoveram. Tentando não fazer barulho, fui na ponta dos pés até meu quarto, onde me sentei na cama. Eu não conseguia dormir. Fiquei muito feliz. Além disso, estava quente naquele quarto, muito bem aquecido. Sem pensar duas vezes, fui silenciosamente até a antecâmara e vesti meu casaco e saí para a rua. O baile terminou depois das 4. Já tinham-se passado 2 horas, então já era dia. Era um clima típico de carnaval. Estava nevoeiro, a neve derretia por toda a parte e gotas caíam dos telhados. Os bepis, então, moravam em uma extremidade da cidade, perto de uma grande praça com calçadões de um lado e uma escola para meninas do outro. Atravessei nosso beco, completamente deserto, saí para uma rua grande, onde encontrei alguns pedestres e alguns trenós carregados de lenha. Os cavalos avançando em ritmo regular, suas cabeças molhadas balançando sob suas dugas brilhantes, os cocheiros cobertos de saco, chapinhando na neve derretida com suas botas enormes, e as casas que pareciam se erguer no alto da névoa. Tudo me parecia importante e agradável. Quando eu cheguei à praça, na outra extremidade, na direção dos passeios, vi uma grande massa negra e ouvi os sons de uma flauta e de um tambor. No fundo eu ouvia constantemente o tema da mazurca, mas esses sons eram diferentes. Era uma música áspera e desagradável. O que é isso? Pensei, enquanto descia o caminho escorregadio em direção àqueles sons. Depois de dar cerca de 100 passos, vislumbrei através da neblina muitas silhuetas negras. Devem ter sido soldados. Provavelmente estão fazendo o exercício, disse a mim mesmo, aproximando-me deles em busca de um ferreiro com um casaco de pele suja avental que carregava algo na mão. Os soldados, em seus uniformes pretos, formaram 2 fileiras, uma de frente para a outra, com seus rifles em repouso.
Atrás deles, o tambor e a flauta repetiam sem parar uma melodia estridente e desagradável. — Que eles estão fazendo? Perguntei ao ferreiro ao meu lado. — Eles estão punindo um tártaro por desertar. Ele respondeu com uma expressão de raiva, enquanto fixava o olhar em uma das extremidades das fileiras. Olhei naquela direção e vi algo horrível se aproximando entre as duas linhas de soldados. Era um homem com o torso nu, amarrado aos rifles de 2 soldados que o conduziam. Ao seu lado caminhava um militar alto, usando boné e capa, que não era desconhecido para mim. Debatendo-se com todo o corpo, espirrando na neve derretida, a vítima veio em minha direção sob uma saraivada de golpes que caíam sobre ele de ambos os lados. No momento ele recuava, então os soldados o empurravam. No momento seguinte ele dava um passo à frente, então eles o puxavam. O soldado alto continuou com seu andar firme, sem ficar para trás. Era o pai de Varenka, com suas bochechas rosadas e bigode branco. A cada golpe, o tártaro se virava com uma expressão de dor e espanto para o lado de onde vinha, repetindo algumas palavras e mostrando seus dentes brancos. Quando cheguei mais perto, consegui distingui-los. Ele gritou, soluçando: — Irmãos, tenham compaixão! Irmãos, tenham compaixão! Mas seus irmãos não tiveram pena dele. Quando a procissão chegou à altura onde eu estava, o soldado à minha frente deu um passo com grande determinação e, brandindo vigorosamente o chicote, desceu-o sobre as costas do tártaro. Ele avançou, mas os soldados o seguraram e ele recebeu um golpe igual do outro lado. Novamente os golpes choveram, ora da direita, ora da esquerda. O coronel continuou caminhando, ora olhando para a vítima, ora para os próprios pés. Ele inalou o ar e exalou-o lentamente sobre o lábio inferior. Quando eles passaram, vislumbrei as costas da vítima entre a fila de soldados. Estava machucado, molhado e tão vermelho que eu não conseguia acreditar que pudesse ser as costas de um homem. — Ah, meu Deus! Disse o ferreiro. A procissão estava se afastando. Os golpes continuaram a cair de ambos os lados sobre o homem, que se encolheu e cambaleou. O tambor estava batendo como antes, o som da flauta podia ser ouvido. E assim como antes, a bela figura do coronel avançou ao lado da vítima. Mas de repente ele parou. Aproximando-se apressadamente de um dos soldados, exclamou: — Eu vou te ensinar. Ainda não soube como dar uma palmada corretamente? Eu ouvi dar um tapa no soldado assustado, franzino e baixo com a sua mão enluvada, porque ele não tinha batido o chicote com força suficiente nas costas avermelhadas do tártaro. — Tragam novos gravetos! Ele ordenou. Virando-se, ele me notou e, fingindo que não me reconheceu, franziu a testa com uma expressão severa e raivosa e me deu as costas. Fiquei tão envergonhado como se tivesse sido pego fazendo algo repreensível. Sem saber para onde olhar, olhei para baixo, corri para casa. Ao longo do caminho, continuei ouvindo a batida do tambor, o som da flauta, as palavras da vítima: — Irmãos, tenham piedade, tenham compaixão. E a voz firme e raivosa do coronel gritando: — Você ainda não sabe bater direito? Uma angústia quase física que me dava náuseas me obrigava a parar várias vezes. Parecia-me que eu iria retribuir todo o horror que aquele espetáculo havia produzido em mim. Não me lembro como cheguei em casa ou como eu fui para a cama, mas assim que eu comecei a adormecer, ouvi e vi aquilo de novo e tive que me levantar. O coronel deve saber algo que eu não sei, pensei. Se eu soubesse o que ele sabe, poderia entender e não sofreria com o que eu acabei de ver. Mas não importava o quanto eu pensasse, não conseguia entender o que o coronel sabia. Adormeci à noite, só depois de ter estado na casa de um amigo, onde bebia até ficar bêbado. Você acha que então cheguei à conclusão de que havia testemunhado um ato repreensível? Nada disso.
Se isso é feito com tanta confiança, todos admitem que é necessário, significa que eles sabem algo que eu não sei, ele me disse, tentando descobrir o que era. Contudo, nunca obtive sucesso. Portanto, não pude me tornar um soldado como eu desejava. Também não pude exercer nenhum cargo público, nem exercer qualquer função, como você sabe. Sabemos bem a sua inutilidade, exclamou um de nós. É melhor você nos dizer quantos seres inúteis existiriam se não fosse por você. Que absurdo, Ivan Vassilievitch, respondeu com raiva genuína. E o que aconteceu com seu amor? Meu amor? Daquele dia em diante começou a declinar. Quando Varenka e eu caminhávamos pela rua e ela ficava pensativa, com um sorriso, que acontecia muitas vezes, imediatamente me lembrava do coronel na praça. E eu me senti violento e enojado. Comecei a visitá-la com menos frequência. Foi assim que meu amor se extinguiu. Você vê como a circunstância pode mudar o curso de um homem? E você diz, concluiu. Lasnaia Poliana, 20 de agosto de 1903.